Senhor presidente, senhores vereadores, telespectador, como diz o vereador Ivan Duarte, eu não ia falar, mas após a voz do meu colega e amigo Marcos Ferreira, Marcola, eu não posso ficar sem dizer algumas palavras. Por exemplo, fazer a ilação entre o prefeito Fetter Júnior e o Diário Popular é, no mínimo, um equívoco. É, no mínimo, um grande equívoco. E esse tema da licitação pública, na minha concepção, senhores vereadores, faltou amadurecer mais o debate ainda, professor Adinho. Faltou amadurecer o debate, precisamos debater mais, precisamos ter mais responsabilidade do que dissemos e do que faremos. E vou dizer, em especial, ao vereador Marcos Ferreira, que não se encontra no momento, que o transporte, a licitação do transporte coletivo, já podia estar funcionando no nosso município há, no mínimo, 3 anos atrás, professor Adinho. Quando veio para esta casa o processo licitatório, e naquele momento, o então prefeito hoje, Eduardo Leite, vereador dessa casa, entrou na justiça contra a licitação do transporte coletivo. Esta, vereador Ricardo Santos, esta é a realidade dos fatos. Aí tem vários pontos levantados, chegam 10 pontos numerados, parece, levantados, que dizem, apontam que seriam irregulares desse novo processo licitatório. Um dos pontos que mais chama atenção, e é mais complexo, professor Adinho, se diz respeito a fazer a licitação urbano e zona rural. E por que mais complexo e por que às vezes que é mais difícil de se compreender? Porque a princípio a licitação, para você andar 2 quadras, você vai pagar o mesmo preço que você andar 50 quilômetros. Professor Adinho, telespectador e demais colegas, ninguém mais do que eu sabe o que é a dificuldade do agricultor. Pode até saber igual, mas mais do que eu, nasci, me criei na colônia, ninguém mais sabe do que eu, pode saber até igual. Mas esta matemática é complexa, professor Adinho. Quem é que vai pagar a conta? Alguém tem que pagar essa conta. E aí que eu digo, vereadores, que esse processo precisa ser amadurecido, precisa ser melhor discutido. É preciso que diga de onde vai sair. A compensação, aí tem um desempregado que pega o ônibus para andar 3 ou 4 quadras, para pagar para poder levar um currículo numa empresa, para procurar emprego, vai pagar por quem anda 50 quilômetros. Então, essa situação é muito mais complexa do que simplesmente dizer eu sou contra e eu sou a favor do transporte urbano e rural. É muito complexo. E também é preocupante, professor Adinho. Sabe o que está acontecendo na minha terra natal, aqui no nosso vizinho município de Canguçu? Tinha uma linha de transporte que faz lá aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Canguçu até o interior, onde passa na casa dos meus pais, lá no Passos Oliveira, e vai até a 4ª zona, divisa com Piratini, que a empresa de ônibus quebrou. A empresa quebrou. Sabe o que está acontecendo hoje lá, professor Adinho? Eles contrataram um ônibus, descaracterizaram o ônibus, os motoristas não têm nem mais uniformes, e eles cobram mais ou menos o que querem, porque não se autossustenta. E é isso que eu digo, que nós precisamos amadurecer o debate, nós precisamos buscar a solução. Não é possível que a gente faça, eu sou contra a colônia, a favor da cidade. Não é isso que está em jogo. Quem é que vai sustentar? Eu não sou nenhum especialista, nenhum matemático, mas é tão simples, Hoje nós temos, é por quilômetro rodado.
quanto que sai para eu andar 5 quadras e quanto que sai para eu andar 50 quilômetros nas estradas de chão. A culpa é de A ou B. Vim aqui apontar que o prefeito é culpado, que a empresa é culpada. Hoje, me parece, falar isso é um ato impensado. Nós temos que procurar uma saída compensatória, mas como? Precisa achar uma saída que equilibra. Agora vamos botar tudo na conta do agricultor? Claro que não, não é o meu desejo, e não é o desejo de ninguém, muito menos do professor Adin, que defende o colono, como todos nós. Mas nós precisamos, gente, melhorar esse debate e achar uma alternativa. Não é possível que não tenha. Ou vai acontecer que nem está acontecendo lá em Canguçu, aonde a empresa quebrou, porque lá em Canguçu não tem transporte urbano. Aí não tem o pessoal da cidade pagar o pessoal da colônia. E aí o transporte quebrou, está quebrado. Está lá para quem quiser. Se for o caso, cita o nome da empresa. Então, assim, é muito mais complexo do que os senhores estão imaginando. Uma parte ao vereador Ivan Duarte. Alô. Vereador, eu queria concordar com essa frase final que o senhor repetiu várias vezes. Transporte coletivo não é algo simples de conversar. Atender a um preço justo, mais de 100 mil pessoas por dia nos seus deslocamentos, isso não é simples, porque tu tem que fazer uma conta de quanto é que custa e dividir por aqueles que vão pagar. E aqueles que vão pagar por alguns que não pagam, como o menor, como o idoso, como o deficiente, como os isentos. Tem mais isso ainda. E o transporte em Pelotas seria dividido em rural e urbano. Então, eu queria concordar absolutamente com essa frase que o senhor falou aí. Não é uma coisa simples. Só para finalizar, desculpa se eu vou tomar seu tempo, mas eu quero só contribuir, concordando com tudo. Nessa história de quem é que é o culpado nessa coisa toda aí, tá? Tem os interesses econômicos, claro que tem. Tem a incapacidade da prefeitura, não estou falando em governo, a prefeitura de Pelotas há muitos anos não tem um corpo técnico capaz de formular um sistema e convencer todo mundo, não tem. Tem os interesses políticos, tem tudo isso nessa história. Então, eu acho que nós temos que ter calma nessas críticas, em todas elas, a quem quer que seja. Não é uma coisa simples resolver transporte coletivo. Se fosse simples, olha, eu já teria visto muita gente querer solucionar e não é assim, não é assim. É uma coisa complicada, é que nem pronto-socorro. Os melhores da cidade se bota lá e o troço é muito maior do que parece. Então, eu queria concordar e pedir que a gente tenha calma, senão a gente vai fazer uma brigalhada aqui entre nós, e quem vai pagar é o pessoal lá que vai ficar sem ônibus daqui a uns tempos mais. Obrigado, vereador Ivan Duarte. E eu acho que para nós ter entrar na discussão com responsabilidade, nós precisamos fazer isso. Parar de jogar a culpa para cima de A ou B e ver essa situação com mais clareza e tentar, de repente, discutir alguma coisa que de fato faça sentido. Não começar a colocar a culpa em A ou B, que não é assim que vai ser resolvido, para quem quer resolver, a não ser que não queira resolver. Eu acho que o transporte coletivo, nós temos que discutir ele da mesma forma que se discute hoje a falta de água, de repente que se discute energia solar. Nós temos que discutir o transporte coletivo com mais seriedade, porque o transporte coletivo é a única forma que nós temos de diminuir o fluxo de veículos nas cidades. Então, o transporte coletivo é muito mais que interesse econômico, é muito mais que interesse político, é muito mais isso. E transporte coletivo é acertar a vida do cidadão, é tentar melhorar a vida do cidadão, seja eles nas ruas da cidade, seja ele com justiça para quem possa pagar uma passagem correta. Enfim, nós precisamos rever e voltar a discutir com seriedade. Não começar a colocar a culpa no prefeito ou no ex-prefeito, porque tem relação com o Diário Popular ou porque não tem. Não é por aí. Se quiser seguir nesse caminho, vamos para o debate, mas não é esse o caminho para solucionar o problema. Muito obrigado.